Pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Gustavo da Gene Automação. A gente está vindo aqui hoje para mostrar como é que faz a instalação da placa desse painel aqui. Tá? Tem muita gente que pede para a gente, aqui, faz o pedido, como é que faz a instalação dessa placa. A gente tem um outro vídeo mais antigo, mas a gente está mostrando ali, fazendo mesmo, né, a instalação, e tem gente que não conseguiu pegar a essência da placa. Então, aqui a gente vai detalhar como é que faz essa instalação. Por exemplo, esse painel aqui em específico. Tá? A gente vai fazer tudo que tem nesse painel aqui, vai fazer a instalação. Tá? Colocar aqui o carregador de bateria, o botão liga e desliga com sinaleiro, a chave seletora, a placa de comando, a contatora. Essa contatora aqui é uma contatora especial que a gente vende. Ela é 2NA, 2NF, tem 2 contatos abertos e 2 fechados. Tá? Então, primeiramente, o que tem que ser feito para a gente poder fazer essa instalação? Né? Então, está aqui o gerador, né? Tem um geradorzinho aqui. Você precisa ter um gerador. Tá? Esse gerador ele pode ser tamanho pequeno, médio ou grande. Não importa aqui o tamanho do gerador. Tá? O importante, o mais importante aqui é que o gerador tem algumas características que a gente tem que observar. Tá? A primeira característica, partida elétrica. Isso aqui é de lei. Isso aqui precisa ter. Obrigatoriamente, para você automatizar um gerador, precisa ter um motorzinho de arranque lá, partida elétrica. Tem que ter o botãozinho liga e desliga aqui, ou então o miolinho da chave, liga e desliga, o gerador tem que ter uma bateria e tudo mais. Então eu peguei um geradorzinho fictício aqui, precisa ter um motor de arranque, ok? Vamos lá. A segunda coisa, se o gerador for a diesel, precisa ter uma bomba injetora. A maioria dos geradores tem essa peça aqui, que na verdade a gente só consegue visualizar esse pinguelo aqui, né? Aqui em cima. Muita gente não vê essa solenoide. O que faz essa solenoide? Essa solenoide é que faz a liberação do combustível para dentro da bomba. Bombas que não tem essa solenoide aqui, o combustível fica entrando direto, aí o acionamento é mecânico. Tá? Esses geradores, a gente já fez a automação desses geradores que não tem a solenoide, só que fica um pouco mais difícil. Então hoje a gente só vende essa peça aqui, ó, para que você consiga adaptar numa bomba sem solenoide. Tá bom? Então se o gerador for a diesel, precisa ter essa solenoide. É primordial que tenha isso. Tá joia? Se por acaso o gerador for a gasolina, a gente vai ter que instalar o kit do afogador. Geradores a gasolina não fazem partida a frio, né? Você precisa ter um kit do afogador para que toda vez que esse gerador ele entra em funcionamento, ele vai afogar ali para facilitar a partida. Tendo gerador a diesel com esses requisitos aqui e o gerador gasolina, tendo esse sistema aqui instalado, tendo a partida elétrica, é possível a instalação de um painel automático aqui. Tá? Qualquer painel automático. Tá certo? Então vamos lá. Aí o painelzinho fica sendo um painelzinho desse. O painel que a gente tem, basicamente, tem 3 sinaleiros aqui. Um que indica rede externa. Esse aqui que indica que existe energia na carga. A carga é a minha casinha lá. Tá? Está sendo representado pela casinha. E aqui está sendo representado a outra entrada do gerador. Então o sistema ele vai possuir 2 entradas e uma saída apenas. Tá? Esse painel tem uma chave automática e manual. Mais um botão duplo aqui, que você faz a partida do gerador quando necessário. O desligamento e tem algumas funções também na placa que dá para você fazer com os botões. Tá? Aqui no meio tem uma luz de erro. Ok? Então, lá por dentro do painel, a gente já tinha visto como é que ele é. Aqui é o painel por fora. Tá joia? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem uma espécie de uma receita do bolo. Né? Quais os itens que eu vou precisar para conseguir montar um painel? Primeiramente, a caixa, o quadro de comando. Pode ser metálica, pode ser plástica. Isso daí é você que decide. Tá joia? Precisa ter 3 sinaleiros. Os sinaleiros que a gente usa são todos 110 ou 220. Esses sinaleiros já, LED, já é tudo bivolt já. Então você consegue ter esses sinaleiros 220, 110 automático. Chave seletora. Botão duplo, que tem aqui, que é para você fazer o processo de liga e desliga e mais a situação ali, o aviso de erro. Um carregador de bateria é primordial. Tá joia? A gente colocou aqui 2 conectores, né? Conjunto de conectores mic, para fazer a conexão entre painel e gerador. Facilita bastante isso daqui. Se não tiver, esse sistema aqui ele é dispensável, que aí não precisa ser usado. E aqui em cima a gente tem a contatora, ou as contatoras, ou chave de transferência. Eu coloquei aqui seccionador de energia, contatora ou chave de transferência. Precisa ter um sistema para atracamento aqui, ok? Então vamos conhecer um pouco a placa. Aqui está o nosso controlador, né? Fabricação da GN Automação. Então esse daqui está o controladorzinho nosso. Então vamos conhecer ele aqui. Aqui tem entradas de comando, nesse ponto. As entradas de comando estão numeradas de 1 a 6, desde o Born 1 até o Born 6. Aqui, referências de rede e gerador. Pode ver que tem 2 entradas de rede, 2 entradas de gerador. São os contatos 7 e 8, entrada de gerador. 9 e 10, entrada de rede externa. Isso aqui é só uma referência, tá, pessoal? Isso aqui é só uma referência, só para a placa saber quando tem rede a tensão do gerador ou a tensão da rede externa habilitada. Tá? Aqui embaixo, entrada de bateria do gerador. Esse ponto aqui,
é onde a gente vai alimentar a placa com a tensão da bateria do gerador. São as entradas 11 e 12. Lá em cima, saídas de comando. Essa parte aqui da placa são todas as saídas de comando e controle da placa. Tá? Vai do borne 13 até o borne 21. Por que eu pulei esses dois aqui? Esse borne, que é as entradas do carregador de bateria, a entrada do carregador de bateria, né? Por que eu estou passando ela agora? Ó, os bornes 22 e 23. Elas foram adicionadas a partir da placa 5.0. Desde a placa 1.0 da GN até a placa 5.0, a placa não tinha essa entrada aqui. Então, como é que o pessoal fazia? Ou jogava o carregador de bateria direto na bateria do gerador, ou ligava nos bornes 11 e 12 junto com a entrada de bateria. Só que isso o que acontecia? Muitas vezes a bateria estava fraca, e aí aqui, para você ter um carregamento flutuante, você precisa ter um resistor e um sisteminha aqui de carregamento flutuante. Então a gente já embutiu esse sistema de carregamento no próprio corpo da placa. Então você entra aqui com 12 volts, 14 volts aqui do carregador de bateria para placas 12 volts, para placas 24 volts. Vai entrar com 24 volts aqui, 26, né? No caso do carregador de bateria de 24. E aí vai alimentar a placa e ao mesmo tempo vai retornar por aqui. Eu vou entrar em maiores detalhes com vocês depois disso daí, tá? Então, vamos lá conhecendo a placa, tá? Aqui, pode ver que tem o mais e menos positivo e negativo do borne 11, positivo, 12 negativo da entrada do gerador, positivo e negativo da entrada do carregador de bateria. Pode ver que é positivo e negativo. Tá joia? Aqui, ó, a gente tem o fusível da placa, está localizado nesse ponto. Tá? Então, qualquer coisa que acontecer aqui nessa entrada, comunicação, esse fusível arrebenta. Aí é só abrir a caixinha aqui e trocar o fusível. Vamos lá, Deep Switch. E o que faz esse Deep Switch na placa? Ele define o funcionamento da placa. Ele que comanda ali a função dos bornes 15 e 16 da placa. Por exemplo, se está em modo gasolina, o Deep 1 tem que ficar na posição ON. O Deep 2 não mexe, tá? O Deep Switch 1 em posição ON, a placa está em modo gasolina. Então a placa simplesmente manda um pulso de partida. E aí só vai fechar um contato seco para dar um comando de desligamento no gerador só quando você mandar desligar em modo manual ou que a placa decidir que o gerador tem que desligar, ele vai fechar ali os contatos 15 e 16, que é um contato seco. Se for gasolina, ele fecha o contato 15 e 16, seria como se fosse o contato pós-chave do carro. Seria onde vai acender o painel ali, primeira volta, primeiro giro que você dá no miolo da chave do carro, acende o painel. Então seria essa saída, que motores a diesel funcionam a grande maioria nessa configuração. E aí para desligar, ele simplesmente abre esse contato. Então, o contato 15 e 16 ali, ele vai permanecer fechado enquanto o gerador está em funcionamento, vai abrir para desligar. O pulso de partida é o mesmo, tá bom? Vamos passar para o próximo item. Aqui, o LED verde, que é a indicação de placa ligada. Tá? Esse LED verde tem que estar aceso todo o tempo, para indicar que a placa está fazendo a leitura de tudo, do sistema, está tudo certinho. Tá? Então, esse é o LED que indica que a placa está ligada e funcionando. O slot do Wi-Fi. Esse slot de 8 pinos, 8 furinhos que tem ali na placa, ali a gente consegue colocar alguns acessórios na placa. Por exemplo, um módulo de Wi-Fi, uma antena de Wi-Fi. Tá? O que é uma antena de Wi-Fi? A antena de Wi-Fi é esse carinha aí, ó, que apareceu. Tá? Essa anteninha de Wi-Fi, você consegue fazer a configuração da placa, alterar parâmetros ali, monitoramento da placa, sistema Wi-Fi. Temos esse sistema Wi-Fi e também a gente tem o sistema Ethernet. O que seria a diferença entre um e outro? Tá vendo? Essa placa aqui é uma placa Wi-Fi. Eu tenho antena do Wi-Fi aqui. Tá? Aqui eu tive que tirar só para a gente ver, porque na verdade aqui nesse ponto, né, nesse outro slot que eu vou mostrar para vocês em seguida, é onde você vai encaixar o relógio RTC. É para você ter funções de hora aqui na placa, para a placa fazer algumas partidas programadas ou desligamento programado pelo aplicativo. Tá? A gente tem um aplicativo, que é esse daqui, o GNProg, tem a versão gratuita e tem uma versão paga, que ela é bem mais completa. Okay? Além do sistema Wi-Fi, a gente tem o sistema via cabo, que é o sistema Ethernet, que entra um cabo RJ45 aqui. A placa RJ45 ela é bem mais segura do que o Wi-Fi, porque o Wi-Fi é a mesma coisa de internet. Ora, pode ser que alguns locais pega bem e tem locais que não pega. Tá? Então, aí, dependendo da situação, o cliente faz a opção pela placa Ethernet ou a placa Wi-Fi. Tá joia? Vamos lá. Então, continuando aqui, temos o slot do Wi-Fi nesse ponto. O slot do RTC está logo ali do lado da porta USB, né? Que é um slot de 6 pinos, né? Ali. Aqui em cima, a porta de comunicação USB, tá? Eu vou explicar melhor o que essa porta de comunicação faz. Ela não é por onde você vai programar a placa, tá? É uma porta de comunicação USB. Teve casos já que a gente colocou duas placas para funcionar e uma conversava com a outra através da porta USB. Então, na verdade, essa porta aqui não é uma porta USB pura, tá? Então, essa daqui é a porta de comunicação. Tem o RX-TX aqui e o positivo e o negativo. Vamos lá. Aqui, a lâmpada de erro. Toda vez que ficar piscando, ou que ela ficar acesa direto, alguma coisa assim, isso daqui indica que a placa está em erro. Aí a placa vai interromper todas as funções e avisar quando está somente na placa, através desse LED.
Tá? Geralmente quando acende esse LED, a porta 21 e a porta 13 aqui da placa também vai acionar uma saída. Então nessa saída você pode ligar ali o sinaleiro do próprio botão que a gente usa, ou tem gente que também coloca aqui uma espécie de aqueles alarmes de carro, aquelas sirenes, né? Que tem aqui positivo e negativo. Tá joia? Então, basicamente a nossa placa, a gente já fez a apresentação da placa. Ah, esse ponto aqui, ó, que tem os pinos, esse daqui é o ponto de programação da placa. Esse daqui o cliente não usa, tá? Isso aqui é um uso interno nosso. Tá joia? Então vamos para detalhar o que precisa aqui. Vamos começar por essa entrada de comando da placa, que é essa parte. Para você fazer a ligação da placa standard, a gente está mostrando um painel standard, tá, pessoal? Você vai precisar de uma chave de 2 posições, uma chave seletora, um contato NA, é um contato NA que tem aqui, tá bom? E um botão duplo daqui, que tem um contato NA, que é o botão verde, e um contato NF, que é o botão vermelho, é o botão desliga, tá bom? Aqui também tem o sinaleiro, que é 12 volts, por isso que é um botão duplo com iluminação 12 volts. Se for com LED, pode ser de 24 volts, porque ele acende também em 12, tá bom? O ideal seria em 12, mas 12 volts é um pouquinho mais difícil de achar, não são em todos os revendedores ou em lojas que vendem esse tipo de botão que você vai encontrar em 12 volts, tá bom? Se tiver em 24, pode manter também. Então para a gente fazer essa instalação, vamos começar aqui. Vamos ligar primeiro a chave seletora, tá? Chave seletora, para ela rodar, a gente vai precisar aqui. Vou começar pelo Born 1. Born 1 vai sair um fio, eu vou colocar num contato NA da chave seletora. Eu já posso pegar esse mesmo fio, sair daqui do contato NA e alimentar também aqui os dois contatos da chave do botão duplo, tá bom? Então isso aqui é um comum, que vai sair do Born 1 e vai alimentar os dois, a chave seletora e o botão, tá joia? O que eu vou fazer com a saída da chave seletora? Eu pego o retorno da chave seletora e jogo no Born 2. O que significa esse sinal aqui que está entrando no Born 2? Se o contato estiver aberto, a placa está em modo manual. Contato fechado, placa em modo automático. Tá? Então a chave seletora é um contato retentivo aqui. Ok? Então, se estiver aberto, manual, fechado, automático. Botão liga. Botão liga vai dar um retorno aqui do botão liga no NA para o Born 3. Toda vez que estiver em modo manual e você apertar o botão liga, a placa vai executar o processo de partida do gerador. Tá? Botão desliga, é um contato NF, vai ter que retornar aqui para o Born 4. Tudo bem? Liga no Born 3, o retorno do desliga, Born 4. Aqui, sensor de temperatura de água, vai retornar aqui para o Born 5. Esse sinal aqui é um sinal PNP, é um sinal positivo que vai entrar aqui. Toda vez que entrar um sinal positivo, a placa vai saber que o sensor de temperatura está disparado. Tá bom? Born 6 é uma entrada NPN, uma entrada negativa. Então, aqui vai ser o sensor de pressão de óleo. Todos os geradores têm sensor de pressão de óleo. Tá joia? Nem todos têm o sensor de temperatura de água, somente geradores um pouco maiores, mais pesados, que aí vai ter radiador no motor. Motores refrigerados a água, motores refrigerados a ar, não tem sensor de água. Tá bom? Mas, puxa vida, mas eu não tenho, meu gerador já possui esse sistema de alarme de óleo já embarcado, tá bom? E o meu gerador não tem sensor de água. Não são obrigatórios usar essas duas entradas. As entradas 5 e 6 não são obrigatórias, são opcionais. Tá joia? Se a placa não tiver nenhum desses dois sinais, a placa vai funcionar de qualquer jeito. Você entrou com um sinal de alarme em qualquer uma delas, se a placa estiver executando o processo em modo automático, ela vai mandar desligar o gerador e vai entrar em erro. Por qualquer um desses dois sinais que tiverem na entrada. Tá joia? Vamos para uma outra possibilidade. Vamos colocar aqui uma situação que a placa tenha uma IHM. O que faz essa IHM? Essa IHM aqui ela vai mostrar todos os parâmetros do gerador. Tem muita gente que compra a placa e faz a opção pela IHM. Tá? Quando coloca IHM, não tem necessidade de você ter aqueles botões. Chave seletora, botão partida, desligamento, não tem necessidade. Tá? Então o que a gente faz? A gente tem a IHM, que é comprada como acessório da placa. Tá? Aí vai um cabo USB, tipo V3. Um lado é o USB normal que a gente conhece, o outro lado é o modelo V3, que é essa cabecinha aqui de conector. Tá joia? Aonde que faz essa ligação? Aqui, ó, na placa, pela porta USB. E na IHM também tem uma mini USB, que é a V3, que está aqui na IHM. Pela IHM você consegue ver vários parâmetros. Você sabe ali qual é a tensão da bateria, tem o nível de combustível que dá para você fazer. Não é através de boia, é um sistema regra de 3, né? Você vai falar ali para a IHM, para o sistema, para a placa, né? Que o seu tanque tem 100 litros. O seu gerador bebe 1 litro por hora, você vai ter 100 horas de autonomia. Então, de acordo com o funcionamento do gerador, o sistema da placa, a inteligência da placa, ela vai decrementar 1 hora da sua autonomia e isso vai representar num bar graph, como se fosse um ponteirinho ali do combustível na placa, tá?
Tirando que você também consegue pegar ali o status do gerador e tudo mais, e as configurações ali, fazer partida programada, desligamento programado. Por exemplo, você tem um comércio, você não quer que o gerador ligue à noite, o seu comércio está fechado. Tá? Mesmo que acabe a luz, o seu gerador vai ficar no standby ali, sem ligar. Tá bom? Todas essas instalações que são feitas aqui com IHM, a gente só precisa fechar um jumper aqui. Quando tem HM, a gente indica fechar esse jumper. Então vai jumpear o contato 1, 2 e 4. Tá bom? Isso aqui é só para quando tem IHM. Vamos lá para a entrada de alimentação da placa. Entrada CC, corrente contínua. Tá? Então, a entrada aqui, a gente está identificando essa bateria como se fosse a bateria do gerador. Tá? E o carregador de baterias. Então, para fazer a ligação disso, o que a gente vai precisar? Vai puxar ali o comando, né, os sinais da bateria do gerador e vai alimentar a placa pelo contato 11 e 12. Tá bom? O carregador de bateria, a gente vai colocar nos contatos 22 e 23, que nem a gente mostrou lá. E o carregador de bateria, por sua vez, vai receber ali a entrada corrente alternada, 110 ou 220 aqui. Aí vai ser de acordo com o carregador. Esse, por exemplo, aqui, o input dele aqui é automático, né? Aqui. E a saída dele é 13.8 volts, 5.5 amperes. Isso aqui é um dos carregadores que a gente vende também na nossa loja. Tá? Então é bem simples, o carregador ele só faz a função de carregar a placa. Aí aqui, essa outra conexão da placa, tá vendo que aqui ele vai e volta? Por que eu coloquei esse sinal de vai e volta? Porque a placa ela tanto puxa a alimentação por aqui, quando não tem rede externa esse carregador morre. Ok? Então a placa ela vai ficar ativa, quem vai manter a placa acordada vai ser a bateria do gerador. Então a placa ela tanto vai puxar o sinal aqui da bateria, quanto quando tiver o carregador ativo, ela vai entrar a corrente de flutuação por aqui e vai sair para a bateria. Então a própria placa ligada na bateria com o carregador, a própria placa se encarrega de carregar a bateria. Tá joia? A placa não é carregador, hein, pessoal? A placa necessita de um carregador para ela fazer essa função. Esse borne aqui não é obrigatório ligar também. Eu tenho muita gente que coloca um carregador direto na bateria do gerador, pega essa ligação aqui negativo com negativo, positivo com positivo, e aí, logicamente, essa daqui é obrigatória. Tá? Vamos para as saídas da placa, sinais da saída aqui. Então a gente vai simular aqui aquela instalação da contatora 2NA 2NF, que é essa contatora aqui. Como é que funciona essa contatora? Tá? Tem muita gente que também me pergunta isso. Essa contatora ela tem dois contatos. Esse contato 1 e 3 aqui, ó, são os contatos normal fechado da contatora. Então esses contatos aqui, o 1 e 3, eu estou representando nesse desenho aqui, é normal fechado e os dois centrais eles ficam normal aberto. Então aqui entra muitas vezes rede externa nesses dois e o gerador a gente coloca aqui, nesses dois do meio. Aqui embaixo a gente vai fazer um jumper, o R2 com o 2, o R4 com o 4. Então tanto faz entrar pelo 1, sair pelo 2 ali, ele vai alimentar esse cara, tá? Quanto também entrar pelo R1, sair pelo R2, ele também vai alimentar esse daqui. Então eu estou simulando aqui, está desligado. Aqui, a chave está em repouso. Tá? Aqui, ligou a contatora, ele abre, quando desce aqui o ferrite, né, que é o miolo da chave, né, o atracamento dela, quando é acionado, ele vai abrir a rede externa, fechar o gerador. A saída continua acionada. Tá? É uma chave rápida, é uma solução barata e funcional. Tá bom? Então aqui, rede externa, gerador. Rede externa, gerador. Legal? A saída da chave. Vamos colocar aqui a saída, ligando fisicamente aqui na chave, certo? No desenho aqui. Então aqui a gente faz o jumper, tá? 2 com R2, R4 com 4. Beleza? A gente já pega um indicador de carga, desculpa, indicador de carga não, sinaleiro. Aqui é o sinaleiro, tá? Que eu estou colocando como indicador de carga aqui, que ele vai mostrar lá na frente do painel que a carga está sendo alimentada de alguma forma, ou pelo gerador ou pela rede externa. Tá? Então a gente liga ali um contato em cada borne de saída, tá bom? Aqui em cima a gente liga a rede externa, L1, L2, tá? L1 vai no 1, ali, tá bom? O 3 vai no L2, que o 3 está escondidinho aqui, ó. Por exemplo, ó, aqui é o 3, tá? Eu liguei o L2 no 3. Eu fiz até um desvio aqui, porque às vezes você olhando essa contatora de frente é capaz de confundir o A2. O A2 está livre, tá? Eu estou montando aqui na parte superior da contatora. Vamos colocar um indicador de rede também, para quem está fora do painel saber que tem rede externa. Então a gente liga ali, L1, L2. Vamos colocar um sinal que vem do gerador, L1, L2. Então L1 vai entrar no R1, o L2 vai entrar no R3. Vamos colocar também ali, já faz a ligação do R1, a gente já pega um sinal já e já liga o A1 da contatora. Por quê? Um sinal eu já estou pegando ali. Ou é uma fase, que eu estou puxando aqui, ou é um neutro, se a contatora for 110. Tá? Então eu já pego aqui, assim que ligar o gerador, já vai, uma perna aqui já vai alimentar a própria contatora. Então esse daqui vai entrar no A1. Tá bom? Vamos pegar um indicador aqui também para saber que o gerador está ligado. Vamos ligar ali em cima. Tá bom?
Agora, o que eu faço com o A2? O A2 eu já tenho que puxar uma saída da placa. Pode ver que, por enquanto, eu não mexi aqui na placa, não fiz nenhuma instalação na placa. Eu simplesmente estou fazendo a alimentação aqui dos sinais. Tá? Vamos pegar o A2. Eu pego uma saída do 18 e já mando direto para o A2. O borne 18 da placa. É um contato seco. 17 e 18 é um contato seco. Tá bom? Já liga aqui no A2. O 17, para onde que eu vou pegar o 17? O 17 é uma entrada na placa. Tudo que entrar pelo 17 vai sair pelo 18. Então eu já pego aqui no 17. Pode ver que eu já alimento aqui. Isso aqui é o retorno. Aqui, o L2. Eu estou puxando aqui e estou mandando para a placa, tá, pessoal? É o L2 que está entrando aqui e vai sair. Como é que vai funcionar isso na placa? A placa simplesmente ela tem esse relé, que é o relé número 3, que é ele que vai comandar o atracamento de comando de gerador. Então toda vez que esse cara fechar, a contatora ela liga. Ok? Então, ó, aberto, está desligada, fechado, ligada. Então, a contatora em repouso vai ficar sempre com rede externa. Caiu a energia, vai continuar sem nada, ela vai ficar em repouso. A placa, assim que ela identificar que caiu a rede externa, ela vai mandar ligar o gerador. Assim que o gerador ligar, a placa ela determina um tempo, 5 segundos, 10 segundos, você que vai determinar isso, tá bom? Pelo aplicativo ou pela IHM. Quando não tem aplicativo, a placa está standard. 5 segundos depois que o gerador liga, ela já manda atracar a contatora. Esse é o tempo standard, tá bom? Então aqui, a gente já tem o comando da contatora. Agora a gente vai colocar aqui, isso aqui é a saída, tá? Eu vou mostrar tudo que tem nessas saídas. Os diferentes tipos de comandos que vai ter aqui nessa saída aqui. Se o seu gerador for um gerador a gasolina, você vai desligar ele quando você aterra a bobina. Você só desliga o motor a gasolina quando você inibe ali a centelha da vela. A vela não dá mais faísca lá dentro, não dá mais a centelha, o motor não explode ali dentro, não existe mais explosão. Aí o motor ele morre. Então como é que faz? Eu estou representando o gerador aqui através desse sensor. Isso aqui é um relé do sensor de óleo do gerador. A gente mata o gerador, desliga o gerador. A gasolina quando você aterra o fio amarelo do relé aqui, ó. Tá? Então esse fio amarelo ele vem de um sensor de óleo lá no gerador. Aí entra nesse relézinho. Depois que passa por esse relé, esse fio preto vai lá para a bobina que vai aterrar a bobina. Tá? Quando você faz o desligamento pela chave ou pelo botão, você também está aterrando a bobina. Só que isso daí é feito direto do miolo da chave. Tá bom? Então aqui, o 16, a gente vai colocar ele no negativo, quando o gerador for gasolina, tá? O 16 no negativo. E o 15, o que a gente faz com o 15? O 15 a gente manda lá para o fio amarelo. Nota que esse fio amarelo aqui, nessa representação, parece que ele está seccionado, mas não, ele já está ligado aqui no sensor de óleo. Você não vai desmontar essa ligação aqui do gerador. Tá? Você simplesmente vai abrir ali o revestimento do fiozinho que vem do sensor de óleo, ou abrir aqui esse revestimento, tá? Tira o revestimento do cabinho e entra com esse fio 15, emenda aqui e faz o isolamento. Tá? Você vai desligar o gerador assim. Tá? Como é que isso funciona na prática? A placa está aqui, está tudo certinho lá. Quando a placa vai mandar desligar, ele fecha esse contato, ele manda aterrar, ele joga negativo para essa saída. Então ele está entrando negativo aqui, passando pelo relé, joga negativo aqui. O gerador vai morrer. Ok? Vamos lá. Se for gerador a diesel, lembra daquela bobina que eu falei? Da bobina não, desculpa. Da solenoide. A solenoide está aqui, ó. É assim que ela é por dentro. Tá? Então ela é normal fechada. Toda vez que você jogar uma tensão de 12 volts aqui, nesse caso ele é 12 volts, tem solenoide dessa 24 também, tá? Então toda vez que você jogar uma tensão positiva aqui de 12 volts, ela vai pegar esse êmbolo e vai recolher esse êmbolo. Recolhendo o êmbolo, passa um caninho aqui, imagina que passa um caninho aqui com o diesel, ele vai abrir a passagem do diesel e o motor vai começar a beber diesel. Motores a diesel, ele desliga a seco. Você faz um desligamento a seco, você simplesmente corta o combustível do motor e o motor ele não tem vela de ignição. Então o motor a diesel ele morre a seco. Também é a mesma coisa, vocês vão ver aqui que é bem parecido. Então eu vou entrar aqui, ao invés de entrar com sinal negativo pelo 16, eu vou entrar com positivo pelo 16, para geradores a diesel. Tá? Vai sair o 15, vai dar um retorno lá para a cabeça da solenoide. Lembrando que a solenoide, quando já tem uma solenoide original, essa solenoide ela já tem um fio aqui. Você também não corta o fio, você simplesmente coloca esse junto no terminal. Tá bom? Coloca um terminal olhal aqui tem uma porquinha, você consegue apertar lá, fica certinho. Também é o mesmo funcionamento. Só que a placa ela vai fechar esse contato para manter o gerador ligado. Então toda vez que ele estiver fechada, vai estar passando fluxo de diesel por aqui. Entendeu? Desligou, o gerador desliga. É assim que funciona na placa, ok? Vamos lá. Agora já fizemos a ligação da saída da contatora, já fizemos a ligação do comando aqui. Agora a gente vai fazer a ligação da partida. Como é que faz o sinal da partida? O sinal da partida é o borne 14, tá? Então eu venho aqui, ó, puxo um fiozinho do 14. Eu não posso mandar um fio do 14 direto para o motor de arranque. Por quê? Existem motores de arranque, mesmo que em geradores pequenos, tem motor de arranque que puxa 6 amperes, 9 amperes na partida. É muita coisa. Tá? Então a gente tem que colocar uma interface relé. Isso aqui é um relé, isso aqui é um relézinho 0102, tipo relé de farol de milha de carro. Tá? Então ao invés de a gente mandar o sinal direto lá para o motor de arranque, a gente coloca essa interface. Então a saída da placa, ela vai entrar no 86 do relé, tá bom? No 30 do relé eu coloco o positivo da minha bateria
Pode até ser o mesmo cara desse aqui, ó. Mesmo que entra no 16 vai vir aqui para o 30. Tá? 85 do relé vai no negativo, que para o relé atracar aqui a gente precisa mandar um 12 volts. Entra 12 volts aqui, o negativo já vai estar direto. Quem vai estar liberando 12 volts? O Borne 14, que é a minha partida. O 87 vai lá, aí sim, o 87 eu ligo no meu motor de arranque. Lembrando que aqui também já tem um fio já existente, tá? A gente simplesmente vai colocar o fio nesse mesmo conector aqui. Isso aqui é a grande maioria dos geradores é um terminal Faston, ok? Então, como é que vai funcionar também esse sistema? Lá no primeiro relé aqui da placa, a placa ela já vai mandar um 12 volts nesse 14, tá, pessoal? Pode notar que os outros relés tem tudo uma entrada e uma saída, é tudo contato seco. Nesse caso, do partida, a placa já tem nesse relé aqui já um positivo aqui. Pode ser ele 12 ou 24. Aquilo que estiver entrando na alimentação, ele vai soltar aqui, tá? Então, toda vez que esse relé fechar aqui, ele vai fechar o relé, que por consequência vai mandar o 12 volts da bateria, que está entrando pelo 30, saindo pelo 87, vai ligar o motor de arranque. Tá ok? Aberto, tá desligado, fechou aqui, ele vai ligar o relé, consequentemente vai mandar um pulso de partida para o motor de arranque. Esse pulso de partida, quando está em modo manual, vai depender do seu dedo lá. O tempo que você ficar apertando vai ser a mesma coisa que você está forçando a chave na partida. Tá? Vai ser o tempo que você determinar. Em modo automático, ele vem de fábrica com 3 segundos de pulso. Tem geradores que ligam com 2 segundos, com 1 segundo até. Ok? Só que também tem geradores que não ligam com 3 segundos. Tem que dar um pulso de partida maior. Então existe a possibilidade, como eu falei lá, através do Wi-Fi, do Ethernet ou da IHM, você consegue alterar esse tempo. Tá bom? Então, basicamente aqui está feita a ligação para essa chave. Ou e os outros bornes? A gente vai chegar lá. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem o botão de partida. Vamos ligar aquele sinal de erro. Tá aqui, lembra do botão de partida que a gente viu lá? Legal. Tá ali, ó. Pega o 21, vai ligar no sinaleiro aqui. Tá bom? E o 13 vai também sair e vai mandar para o sinaleiro. Obrigatoriamente eu tenho que usar esse sinaleiro? Não, você pode usar uma sirene de alarme de carro. Toda vez que entrar em erro a tua placa vai fazer barulho. Olha, quando a placa entrar em erro, eu não quero que ela fique apitando, eu quero só que ela vai acender o LED de erro ali. Então, quando acender o LED de erro, você, já na placa, ela nota que essa saída aqui ó, é saída transistor, tá? Isso daqui não é saída relé. Então você não pode colocar uma carga muito grande aqui, nessa saída. Saída 13 e 21, saída transistor, vai sair lá o 12 volts e vai acender o LED de erro na frente do painel. Tá bom? Aqui, faltou 1920. 1920, você imagina que se você tivesse aqui uma contadora de rede e uma contadora de gerador. Essa saída 1920 seria onde fecha o sinal da contadora de rede. Tá? Vamos supor que fosse um sistema trifásico aqui que você estivesse usando contadoras. Você ia ter que usar duas contadoras, tá? E ia usar os bornes 1920. 1920 também vai funcionar da mesma forma. Tem ali contato de rede externa, comando, né, de rede externa. Você simplesmente ia fazer mais um sistema desse aqui, usando uma contadora. Toda vez que ela fecha a saída, né, ali, ela vai fechar o 1920, vai ligar a contadora quando necessário e vai desligar. Tá bom? Vamos falar aqui, ó, apareceu um sistema trifásico. Eu não gosto muito de usar contadora. Contadora é caro, tá, pessoal? Eu gosto mais de usar nas instalações dos nossos painéis aqui, sistemas de chave de transferência. Chave de transferência já tem tudo embarcado aqui. Olha como é fácil. Você vai entrar com gerador, sinal de gerador, são os contatos inferiores da chave. Contatos superiores da chave, rede externa. Eu entro com neutro, L1, L2, L3. Tá? Embaixo da chave já tem uma saída jampeada já desse modelo de chave, que você vai sair com neutro, L1, L2, L3, a saída de carga. Comando dessa chave. Originalmente o comando dela é feito nesses dois bornes aqui, de superiores e dois bornes inferiores. A gente faz uma modificação nessa chave, joga o comando dela para esses bornes aqui. Então como é que ficaria? Tudo igual aqui, sistema de partida. Comando de chave, pode ver que eu estou pegando o L1 da chave, está vindo direto. Estou pegando o L1 daqui e já entrando aqui numa entrada de comando de rede externa. O L2, o L3, desculpa, o que eu estou fazendo? Estou entrando aqui no 20, saindo com ele pelo 19 e entrando aqui. Quem vai determinar quando essa chave tem que armar é a placa. Nota que gerador, eu estou fazendo a mesma coisa, a mesma ideia. Já mando um direto, um lado eu já alimento, o outro lado pode ser fase neutro aqui. Geralmente se for neutro, aqui eu estou ligando num sistema 220, tá? Se for um sistema 380, eu vou puxar o 220 do L3 e do neutro, pra você ter uma ideia. Ou do L1 para o neutro, vocês escolhem. Tá? Como é que vai ficar esse comando? Quando fecha gerador, a chave, rede externa, desculpa, a chave ela gira para o lado da rede externa e manda a rede externa para a saída. Ok? Quando está em modo gerador, a placa vai decidir isso, ela vai chegar e vai trocar. Ela vai abrir aqui, rede externa, fecha o gerador, então é o gerador que está mantendo a carga. Tá bom? Eu só troquei o sistema da chave aqui, estou montando um sistema aqui trifásico. Qual a potência da chave? Você escolhe também. Pode ser desde 32 amperes até 3.200 amperes. Eu já liguei sistema 3.200 amperes com essa placa aqui, mandando o sinal diretamente para a chave de transferência. Tá? Contador, eu posso ligar uma contadora de 800 amperes? Pode ligar. Tá? Só que a gente coloca um snubber, um filtro, supressor de transiente. Para contatoras, desculpe. Para contatoras. Tá bom?
Se for chave de transferência, ele já tem um sistema de que ela não tem aquele disparo, aquele retorno que dá uma solenoide batendo. Tá bom? Então aqui a gente desliga tudo, tá tudo certo. Vamos lá para referência de entrada da placa, que foi as únicas que a gente deixou de falar até agora. Tá? Então referência de entrada da placa são essas 4 aqui. Já estamos no final, tá, pessoal? Referência de entrada da placa são essas 4. Então, as entradas 7 e 8, eu vou mandar uma referência aqui, o L1 e o L2, ou L1 e o neutro. De preferência aqui, 110 ou 220. Já tive caso já de cliente ligar 380 fase aqui? Sim, a placa não vai queimar. Só que tem que ver que você vai ter dificuldade para achar sinaleiros em 380. Tá? Então, geralmente a gente usa fase e neutro quando é 220, é sistema 380, quando é sistema 220, fase e fase, ou 110, fase e neutro. Imagina que aqui fosse 110, eu estou ligando uma fase e um neutro aqui. A placa vai entender aqui que existe rede externa na faixa de 90 até 280 volts. Tá bom? Então aqui para a placa não vai fazer diferença. São os periféricos que podem queimar se você ligar fase e fase de um 380 aqui, por exemplo. Tá bom? Como é que vai fazer com as outras entradas? Aqui a entrada 9 e 10, tá? Desculpa, eu tinha falado rede, aqui é gerador, tá? 7 e 8 entrada de gerador. Eu me confundi, tá? Desculpa, pessoal, eu me confundi aqui. 7 e 8 entrada de gerador, referência de gerador. Mesma explicação. Aqui, 9 e 10, entrada de rede externa, tá? Então é L1, L2 ou L1 e neutro, tá? Aqui está a entrada básica. Ah, eu tenho um sistema trifásico. Como é que a tua placa faz a identificação? Como é que ela identifica que caiu uma fase? A gente pode também instalar um relé de falta de fase aqui. Tá? Como é que funciona quando tem 3 fases? O gerador, se quiser também colocar, vai ligar do mesmo jeito. Vai colocar um relé de falta de fase aqui para o gerador. Eu só não quis colocar uma outra coisa, senão vai poluir muito aqui. Vai ficar difícil de entender. Então estou tentando fazer o mais resumido possível e mais claro para melhor entendimento. Então vai aqui. Vai ter o L1, L2, L3 de rede externa. Aí eu vou pegar aqui. Do L3 eu jogo no comum do relé. Tá? Do NA do relé eu mando lá para o 9. E o 10 eu coloco no L1. Então L3 vai entrar no comum, o NA sai para o 9 e o L1 entra no 10. Pô, mas aqui eu só estou monitorando 2, negativo. Aqui você está monitorando 3. Se por acaso cair o L2, esse relé aqui vai berrar e vai abrir esse contato. Se cair o 3, também vai berrar e vai abrir o contato. Se cair o 1, a mesma coisa. Qualquer uma das fases que cair, a placa vai identificar, mesmo tendo 2 entradas. Tá bom? Sistemas 220. Vamos supor que seja um sistema 380. Como é que vai ser? A mesma coisa quase, só muda pouca coisinha aqui, tá? O L3, para não ficar cruzando linha aqui, eu joguei. Podia manter aqui no L9, tá, pessoal? Mas só para não ficar cruzando linha aqui, eu desci aqui o contato para o 10 da placa. O L1 não vou ligar em lugar nenhum, porque eu não vou entrar com 380 aqui, queimar todo o meu sistema daqui para frente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar L1, L2, L3 no 380, o L3 entrando aqui, saindo lá, alimenta. O que eu vou fazer com o 9? Ligar o meu neutro da rede externa. Então aqui a placa vai estar lendo 220 volts. Tá? A mesma coisa. Tá? Nesses dois sinais aqui, vai ter 220 volts entre fase e neutro. Beleza? Então, pessoal, basicamente é assim que a gente monta esses painéis. Tá? Então, o painelzinho. Aqui está um exemplo do painel que a gente monta. Nenhum dos nossos painéis tem o nosso logo. Eu tenho muita gente que compra nosso sistema para revender. Tá? Então a gente não fez logo, não colocou. Tem um monte de lugar que vende esse painel aqui como sendo fabricação própria, mas eles compram conosco aqui. Tá? Então esse painel aqui, você tem 110 ou 220, de 25 até 50 amperes nessa configuração. Tá bom? Aquele outro exemplo que eu dei, ó, esse aqui é um de 32 amperes, mas podia ser um painel maior, logicamente mantendo suas devidas proporções, né? Um disjuntor uma contatora de 800 amperes aqui não ia caber dentro dessa caixa, lógico. Mas o comando é o mesmo, tá? Então a placa comanda 2 contatoras aqui, uma de rede, que é esse azul, uma de gerador, que é esse laranja. Nota ali, tá vendo que eu estou saindo com o 1920 daqui, ó. Entendeu? A ligação é a mesma, tá? Aqui eu estou usando uma chave de transferência nesse painel. Então é a mesma placa, tá? Que eu estou tocando uma chave de transferência. Aqui entra rede externa, gerador aqui. Aí faz o jumper aqui de saída, manda para carga, tá? E aqui, estou usando uma outra chave de transferência, que tem um outro layout. Essa chave de transferência que a gente usa no nosso painel hoje, tá? Ela é bem mais compacta, ocupa menos espaço, fica um negócio mais limpo. Tá? O nosso carregador de bateria, onde está? O nosso carregador de bateria está aqui dentro, tá, pessoal? Esse painel tem carregador de bateria também, só que a gente miniaturizou o carregador de bateria e hoje o nosso carregador de bateria não é maior que um isqueiro BIC. Tá? Então a gente coloca ele aqui dentro dessa calha, tá bom? E ele permanece aqui, tá vendo? Ó, a saída aqui, ó, 22, a entrada 22, 23, tá aqui, ó. Tá? O carregador de bateria, ou a gente coloca ele aqui ou ele coloca nessa calha aqui. A ligação é a mesma. Tá? Aqui, eu estou mostrando só um exemplo, tá? Painel de 400 amperes aqui, 220 ou 380. Tá lá o relé de falta de fase com a placa. Tá o carregador, aqui nessa foto o carregador está nesse canto aqui. Tá? Então a chave de transferência é uma chave grandona. Esse painel aqui é um painel de 1 metro por 80. Beleza? Vamos lá. E aqui tem outros painéis que a gente também, só para exemplificar aqui. Esse painel aqui é o painel com a IHM,
Ele fica nesse layout, o pequenininho, mas também tem o grandão. A única coisa que muda é aquela comunicação entre placa e HM. E HM aqui pode ser dessa pequenininha, pode ser dessa grande aqui. É um adesivo, tá, pessoal? A HM é uma plaquinha pequena ali que só comunica, tem a entrada dos botões. Tá bom? Então, ó, aqui está o final da nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deve ter ficado mais claro para muita gente como é que faz o sistema, né? É bem simples. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de curtir o canal, não esquece de comentar, se inscrever, coloca lá o aviso do sininho para te avisar toda vez que tem vídeo novo, tá bom? E aí só para ajudar a gente a divulgar e fazer com que a gente aqui fique estimulado a fazer mais vídeos para vocês aí, tirando mais dúvidas e tudo mais. Por isso que a gente tem que ter essa interação junto aos seguidores aí, que eu vim aqui agradecer a todos que vêm seguindo a gente aí, curtindo nossos vídeos e comentando, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.